Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, boa tarde já, Deco na área com mais uma resenha aqui, canal Deco SRN, né? Hoje teremos a live só às 20h30, então contamos aí com a audiência de todos vocês. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá? Pessoal, saiu uma informação agora há pouco, né, do Bruno Andrade, do Portal UOL, falando sobre a questão de quanto o Flamengo teria para gastar com reforços nesse início de temporada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Falaremos também sobre a questão de Matias Vinha, né? Será que o Flamengo tem interesse neste atleta? Para mim, ótimo lateral esquerdo, jogador que está no futebol italiano, foi jogador do Palmeiras, né? Um jogador que pode jogar como lateral esquerdo, como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo também. Enfim, multifuncional, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Também falaremos sobre o primeiro mês aí do Tite, né, os primeiros jogos do Tite, quem ganhou espaço, quem não ganhou, com um manto sagrado, além do Eric Pulgar, né, Flamengo, né, pensando aí seriamente na renovação de contrato do atleta Eric Pulgar. Beleza? Então vamos começar aí falando sobre a questão do dinheiro, né, que o Flamengo terá para gastar com reforço. Segundo o Bruno Andrade, o Flamengo terá 200 milhões de reais para gastar em contratação de atletas, e a prioridade, conforme a gente já vem dizendo aqui há muito tempo, é a contratação do De La Cruz, né? Esse aí, o Flamengo não medirá esforços para a contratação deste atleta. Então, De La Cruz é o alvo principal. O Flamengo teria que gastar mais ou menos uns 80 milhões de reais dos 200 milhões para fazer essa contratação. As outras posições que a gente já vem falando aqui há bastante tempo, né? Um zagueiro, um volante e também um lateral esquerdo, né? Um meio-campista. O nome é aí o do De La Cruz, tá? Então, informação trazida aí, muitas pessoas falando 300, 400 milhões e o Bruno Andrade falando em 200 milhões de reais, tá? Ontem saiu uma informação, né, através do Renato Maurício Prado, da UOL, né, que o presidente Rodolfo Landim quer o lateral esquerdo Matias Vinha, né, jogador que foi do Palmeiras, ótimo lateral esquerdo, seleção uruguaia, né, e o passe dele estaria avaliado em 8 milhões de euros. Né? Muitas pessoas falando aí no Alexandro, mas entre o Alexandro e o Vinha, eu preferiria o Vinha, né? Mas tem aquela questão que a gente já debateu aqui algumas vezes, né? O Flamengo pensando em jogadores que são sempre convocados para as suas respectivas seleções, né? No caso aí do De La Cruz, no caso aí também agora do pensamento em relação ao Matias Vinha, né? O Ayrton Lucas não vem sendo convocado, tá? Seria um probleminha menor, podemos dizer assim, diferente do De La Cruz, que ali para função, né? Você tem o Arrascaeta, que pode jogar simultaneamente com o De La Cruz, ou então joga um, joga o outro, mas os dois são sempre convocados para a seleção uruguaia. A gente manteria o mesmo problema, né? Que é a questão da falta de criatividade no meio campo, né? A gente já falou aqui sobre a questão da data FIFA, né, da Copa América, que o Campeonato Brasileiro não irá parar, tá? Então, o Flamengo tem que pensar nisso. Para mim, 4 reforços é muito pouco. É muito pouco, e o Flamengo precisa repensar isso, nem que traga algumas apostas, né? Já falei aqui, já citamos algumas que não serão tão onerosas para os cofres do Flamengo, né? Falei bastante aqui da volância do Ranieri, que é um jogador que eu gosto. É um jogador que tenho certeza, quando for para um clube maior do futebol brasileiro, vai ter destaque. E o Flamengo não olha aí para esse tipo de contratação, né? Isso para mim é uma pena. Acho que o Flamengo tem que contratar os 4 ou 5 incontestáveis, mas tem que ter elenco. É o que a gente fala. O Flamengo nunca gasta dinheiro pra caramba e nunca tem um elenco homogêneo. Nunca tem. Sempre há falta de algum atleta para alguma função, né? Como aconteceu aí em relação a volantes, que a gente estava preocupado, a questão aí do Pulgar suspenso, aí você tem o Thiago Maia, o Alan machucado, o Alan voltando aí para o jogo contra o Bragantino, né? Ainda bem, né? Um reforço muito importante, por mais que muitas pessoas falem, o Alan ainda não mostrou a que veio, né? Mas o Flamengo
contrata, acha que a carência são pequenas, mas na verdade a gente carece mais de elenco de qualidade, né? Um elenco mais próximo do que a gente precisaria, jogadores que poderiam entrar e mudar a cara da partida, né? Não teriam a mesma qualidade técnica, acredito eu, do que os titulares, seriam mais apostos, mas são jogadores que entrariam, dariam a sua vida e tecnicamente seriam bons jogadores, tá? Não craques, mas bons jogadores. O Flamengo pode olhar melhor para esse tipo de situação, né? Isso nos preocupa um pouquinho. O Flamengo também preocupado aí com o momento do Eric Pulgar, né? E já pensando na renovação de contrato dele, o Eric Pulgar que tem contrato com o Flamengo até 2025, só que ele está se destacando bastante nas eliminatórias, né, meus amigos? Então, como o cara está se destacando lá, o Flamengo tem que se policiar, né? Fazer um reajuste salarial, aumentar o tempo de contrato e, consequentemente, aumentar a multa rescisória, tá? Então isso é muito importante que o Flamengo faça esse movimento, né? Um jogador que está muito visado hoje devido às suas ótimas participações na seleção chilena. Com isso, o Flamengo já se adianta nessa renovação de contrato, porque ele está realmente bastante visado, tá? Bastante visado, ok? Então, vamos lá, Flamengo, vamos acordar, porque a gente precisa da renovação de contrato do Pulgar para não ter problema aí de ter medo de perder esse atleta, que para mim é o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023, tá? O Red Bull Bragantino, né, batendo martelo sobre a questão da utilização do Matheus Gonçalves, e eles não utilizarão o jogador porque teriam que pagar ao Flamengo 2 milhões de reais. Então, a diretoria do Bragantino resolveu não utilizar a cláusula, né, de pagamento ao Flamengo, né, como fez o Rodinei, né, o Internacional com o Rodinei, em 2020, né, onde eles acabaram pagando 1 milhão de reais, o Rodinei jogou, acabou sendo expulso e ajudando o Flamengo. Então, o Matheus Gonçalves está fora da partida contra o Flamengo, tá? Falar aqui sobre um pouquinho da era Tite no Flamengo, né? Jogadores ganhando espaço com ele, caso do Luiz Araújo, do Everton Cebolinha, né? O Flamengo tem alguns titulares indiscutíveis, segundo o GE. Gerson, Pulgar, Arrascaeta, dupla de zagueiros, né? Acredito que o goleiro também, o goleiro Rossi, né? E o Pedro, que é o jogador mais utilizado pelo Tite desde que chegou, foi o único jogador que começou todas as partidas com o Tite. Alguns jogadores que são titulares jogaram 6 partidas, o caso do Arrascaeta foi o único que o Tite começou no banco de reservas. Pulgar não jogou todas, Gerson, Fabrício Bruno devido às suspensões. Então o Flamengo já tem uma espinha dorsal com o Tite, né? E o maior problema que ele encontra hoje são nas laterais, tá? Hoje vejo que Ayrton Lucas na esquerda, muito devido à questão física do Felipe Luiz, e o Mateuzinho, que deu uma consistência melhor na parte defensiva, são hoje os titulares da função, mas o Flamengo precisa olhar carinhosamente, né? A diretoria só vem falando de lateral esquerdo, mas na minha visão o Flamengo precisa sim de mais um lateral direito para chegar e ser titular do Flamengo, tá? Falar para vocês aqui que o elenco está se reapresentando hoje, né? Ontem teve folga, né? E estão elogiando bastante o trabalho físico do Fábio Maceridian. Esperamos que já contra o Bragantino o Flamengo possa, né, demonstrar um ganho físico melhor, né? O Flamengo consiga pelo menos performar, né, fisicamente por 85 minutos, né? O Flamengo com 50, 60 minutos de jogo, né, 10, 15 minutos do segundo tempo, já não consegue performar da maneira que deveria. Então isso vem preocupando muito o torcedor do Flamengo, aí que o Flamengo vem perdendo ou empatando jogos, né? O Flamengo começou todos os jogos na frente do marcador contra os seus adversários, depois foi perdendo gás, e aí a gente viu o que aconteceu, ou tomou virada do Santos, do Grêmio, ou empatou com o Fluminense. Então o Flamengo tem que melhorar isso aí, porque se tivéssemos feito os pontos que deveríamos, o Flamengo era o líder do campeonato, tá? É uma pena. E aqui palavras do lateral do Bragantino, né? O Aderlan, tá? O Aderlan falando aqui que o Flamengo no Maracanã
é um time muito forte, tá? Diz que a meta deles é vencer o próximo jogo, sabem que o Flamengo é muito forte, mas o time deles está confiante. O Bragantino, que teve 5 dias de folga, voltou só aos trabalhos no sábado, tá? Então eles estão confiantes num grande resultado. O Caixinha falou que o Bragantino vem sentindo um pouco a pressão nesses últimos jogos, né? Final de campeonato, time muito jovem, enfim, é isso aí, tá bom, galera? Então mais tarde a gente volta com uma live, canal Deca CRN, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação, tá? Parabéns aí, hoje é dia da consciência negra, galera aí, tamo junto, né? Aqui no Rio de Janeiro é feriado, que Deus abençoe cada um de vocês, um dia abençoado aí nesse dia 20 de novembro de 2023, mas hoje tem resenha às 8h30 da noite. Então, se inscreva aqui, deixa o like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação. Falou? Fique com Deus, saudações rubro-negras. Valeu, até mais tarde. Fui!